Meu nome é Leander Campos, sou Master Coach das Emoções, especialista em iluminação mental e seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à Semana do Autoconhecimento. Eu decidi iniciar essa semana porque eu realmente acredito que quando as pessoas se conhecem, elas se curam, elas se potencializam. E pessoas empoderadas e pessoas potencializadas realmente podem mudar o Brasil, podem mudar a sua família e podem mudar o mundo. Durante essa semana, você será questionado. Talvez você se sinta desconfortável, só que tá tudo bem. Porque isso significa que você estará fora da sua zona de conforto. E que maravilhoso! Durante 7 dias no tempo do relógio, você aprenderá sobre as 5 emoções do ser humano, as 4 mentes, os 3 cérebros, a metáfora dos 2 selfies. Você conhecerá o ciclo da vida. Você aprenderá e conseguirá aplicar os 7 níveis de evolução humana. E isso é só o começo. E eu te convido a se permitir viver essa experiência. Para começar o vídeo de hoje, para começar esse movimento rumo ao seu desenvolvimento pessoal, nada melhor do que falar do ciclo da vida, sobre a teoria dos setênios, que é uma teoria que surgiu há muito tempo atrás, na época que a expectativa de vida eram apenas 63 anos. E existiu uma pessoa que dividiu a vida em setênios, em grupos de 7 anos, e em grupos maiores de 21 anos também, que são basicamente 21 anos para aprender, 21 anos para lutar e 21 anos para saber. E o primeiro setênio é do 0 aos 7 anos. Do 0 aos 7 anos é quando você está tendo aquela percepção de você mesmo. É quando você está se descobrindo. É quando você descobre a sua mão, a sua boca. Você começa a andar. Você começa a comer sozinho. E o tempo passa e você entra no outro setênio. Você começa a experimentar novas coisas. Isso vem através da modelagem. Você começa a modelar os seus pais, os seus amigos. Você começa a espelhar os movimentos que eles fazem. Isso é bom, mas também é ruim. Porque eu me lembro que quando eu tinha por volta de 6, 7 anos de idade, o meu pai, ele trabalhava de manhã e de tarde e ele fazia engenharia à noite, numa faculdade pública. Então era muito sem tempo a vida dele. E quando ele estava em semana de prova, ele precisava estudar de madrugada. E eu me lembro como se fosse ontem, ele passando ali da sala pro quarto, né, e falando pra minha mãe: eu só consigo estudar de madrugada. Ele falava isso. E ele falou isso outras vezes também, porém essa vez em específico ficou marcado. E ok, fui crescendo, e nessa fase, dos 0 aos 14 anos, 0 aos 7 principalmente, os nossos pais são os nossos heróis, são os nossos modelos. E eu guardei aquilo lá no meu inconsciente. E até os meus 17, talvez 18 anos, eu só estudava de madrugada. Só estudava de madrugada. Até que, enfim, ressignifiquei essa crença. E hoje eu consigo estudar de manhã, de tarde, à noite, tanto faz. E no próximo vídeo, a gente vai falar mais de crença. Mas é só para você entender a importância dessa fase. A importância de cada uma das fases, na verdade. E mais na frente você vai entender o porquê que eu estou falando isso, tá? O fato é que você vai crescendo e dos 14 aos 21 anos é a fase da socialização. É aquela fase que você quer pertencer, que você começa a modelar para se encaixar. Você quer entrar em algum grupo. E é nessa fase que os amigos ali começam, por exemplo, a perder a virgindade. E o menino ou a menina vai lá e perde também. Porque se ele não perder, ele se sente fora de contexto, desencaixado. E é muito comum nessa fase o início das drogas, álcool. É aí que tudo começa. Na socialização. Isso também tem influência, claro, das fases anteriores. Porém, é aí que começa a maioria dos problemas. E você vai crescendo, né? Você já viveu os 21 anos para aprender. E você começa a viver os 21 anos para lutar, para conquistar.
e você entra no setênio das emoções, que é dos 21 aos 28 anos. É aquela fase que você está com energia, com impulso. E você vai lá e abre empresa, e quebra empresa, e casa, e separa, e namora, e separa de novo, e viaja o mundo, e faz acontecer. Talvez nessa fase você já tenha vivido decepções amorosas, já tenha vivido várias coisas. E é muito comum, por exemplo, as pessoas quererem parar de sentir raiva, que é uma das 5 emoções que nós vamos falar aqui. Porque a raiva, ela não é tão ruim assim. Ela é fundamental. Porque é da raiva que sai a energia. Você só precisa conseguir saber, aprender a canalizar essa raiva no lugar certo. Porque quando você começa a canalizar a raiva no lugar certo, você começa a realizar coisas. Porque a raiva supera o medo. O medo é uma emoção, uma segunda emoção básica, né? Que ou ele te paralisa, ou ele te faz fugir, ou ele te faz lutar. Para lutar tem que ter raiva. Quando sente raiva, tu supera. Se você não sente raiva, você vive no medo. E o excesso do medo te leva a uma terceira emoção, que é a tristeza. Então olha que poderoso. Se você não sentisse raiva, você viveria num medo e numa tristeza profunda. E facilmente cairia numa depressão, entende? E existe uma quarta emoção, que é o afeto. O afeto, ele vem com um toque, com carinho, com estar junto. É graças ao afeto que a gente está aqui hoje. E o que gera o afeto? O contato. E o que gera o contato? A felicidade. E o que gera a felicidade é a conquista. E o que gera a conquista é a raiva. Aí te dá energia, você conquista, fica alegre. Quando você fica alegre, você quer estar junto. Quando você está junto, você sente afeto. As 5 emoções básicas do ser humano. E aí você passa desse setênio, né? A gente está falando de teoria dos setênios aqui. E falando de 5 emoções, de mente humana também. Maravilhoso. E você passa para o próximo setênio, que é o setênio da razão. É aquele setênio onde é dos 28 aos 35 anos. Você já viveu seus impulsos, já abriu negócio, quebrou empresa, entrou em emprego, saiu de emprego. Entrou em 200 faculdades, não terminou nenhuma, saiu. E aí você tá mais racional. Tá mais pé no chão. Não, eu já vivi bastante, já abri negócio, quebrei negócio, agora eu quero me aquietar. E aí onde as pessoas começam a talvez querer estabilizar o negócio, ou querer passar num concurso, e já não tá mais com aquele pique de viajar o mundo, tanto assim. Talvez já queira casar. É bem comum nessa idade surgirem os casamentos, na fase mais racional. E eu vou falar um pouco mais dessas duas fases, porque eu quero te contar uma metáfora da razão e da emoção, ou do Self 1 e do Self 2. Todos eles estão dentro de você. O Self 2, ele é aquele seu eu emocional, que quer sentir, que quer viver, que sente a música, que dança, que pula, que se alegra, que chora, mas que ele está sempre aqui, sempre presente, aqui e agora. Ele não existe no futuro nem no passado, ele está aqui. Só que se você só tivesse o Self 2, você atravessaria a rua pulando, correndo, dançando, nem olharia para o lado. Só que aí vem um camarada chamado Self 1, que é aquele seu eu racional, é aquele seu eu que quer saber o porquê das coisas. É aquele seu eu que te protege. Ele é como se fosse um guardião. Imagina que você é um castelo. O Self 1, ele é o guardião, ele é o guerreiro em cima de um cavalo forte, com uma espada, escudo, lança, te protegendo. Essas duas pessoas estão dentro de você. Um detalhe, o Self 1 só vive no passado ou no futuro. Ele não existe no presente. Com base em acontecimentos passados, ele toma uma decisão para te proteger no futuro. Eu vou falar rapidinho sobre as 4 mentes aqui, para a gente continuar. 4 mentes e 3 cérebros. A gente tem o cérebro límbico, o córtex e o reptiliano. O reptiliano lembra de réptil, é instinto, é natureza.
são desejos. E a gente tem a mente corporal reflexo, que é do cérebro reptiliano. A gente tem também o cérebro límbico, que é responsável pelas emoções. Emoções, self 2, emocional, mente emocional. A gente tem o cérebro, o córtex, sabe o córtex, aquela parte do cérebro? É responsável pela razão, lado racional, razão, self 1, mente racional. E a gente tem a quarta mente que transcende tudo isso. Ela é além do cérebro, ela é além de tudo isso, que é a mente da alma, a mente energética, a mente espiritual, o que fizer mais sentido para você. E talvez essa voz que esteja falando dentro de você agora é a sua mente espiritual, a sua mente energética. E eu quero te dizer que você não é nenhuma dessas quatro mentes. Você é apenas um observador delas. Se você parar agora, você consegue observar o que você está pensando. Faz sentido? Então você não é a sua mente. Porque se você fosse, você não conseguiria se observar. Dando continuidade aos setênios, a gente está aqui na fase de maturação psicológica, tá? Que vai dos 21 até os 42 anos. E agora a gente vai pegar o setênio da consciência, quando você começa a ter consciência dos seus limites. Afinal, você já viveu bastante, já viveu várias emoções, já abriu empresa, já quebrou empresa, entrou em faculdade, saiu de faculdade, já fez diversas coisas. E agora você começa a ter consciência dos seus limites. Você já não está tão disposto a correr tantos riscos. Você já passou da metade da vida, digamos assim. Porque nessa época só se viviam 63 anos. Tá? E talvez você já tenha se identificado em algum setênio aí. Tá? E esses 21 anos, até os 42, né? São os 21 anos para lutar. Talvez para fazer dinheiro, para, enfim, estabilizar a vida. Nessa fase você já está com filhos, talvez. Você entra agora na sua maturação espiritual. São os 3 últimos setênios. Você começa a perceber agora que você já viveu bastante, tá? E agora você está vivendo os seus últimos 21 anos, que são os 21 anos para saber. E dos 42 aos 49 é aquela fase de altruísmo, de querer ajudar o próximo. Talvez de querer ajudar pessoas mais jovens com a sua experiência. Você começa a ter uma visão de mundo, uma visão global. Como eu posso ajudar o mundo? Depois desse setênio, você entra dos 49 aos 56 anos, que é a fase do know-how. É muito comum nessa fase, a pessoa, sei lá, um diretor de uma empresa, por 20 anos, 30 anos, tem uma baita experiência. Essa pessoa sai da empresa para vender consultoria, para ajudar o próximo, para vender o know-how dele, o conhecimento dele. E aí você passa para o último setênio, que é o setênio da volta. Talvez que você comece a ter dificuldade para andar, talvez usar fralda, ou talvez não. Ou talvez isso seja só uma metáfora para dizer que é o seu último setênio. A grande questão é, se você chega nesse setênio, da fase de volta, a fase mística, a fase bem mais espiritual, e você não viveu o seu chamado, é comum, é quase que inevitável você chegar nessa idade angustiado. Sabe aquela pessoa com mais idade que é meio rabugenta? Não sei como chama na sua cidade. Pois é, talvez essa pessoa não tenha vivido como ela acha que ela deveria viver. E eu só te contei todos esses setênios só para te fazer uma reflexão. Se você vai chegar na última fase para perceber que não viveu a sua missão, ou você vai querer encontrar a sua missão agora, a se conhecer agora. E tudo isso é só uma introdução para o que virá no próximo vídeo, que são os 7 níveis de evolução humana. E eu vou te contar uma coisa. É uma boa e uma má notícia, tá? A má notícia
é que a vida, a escola, a educação tradicional só te ensina a evoluir até o terceiro. E talvez, olhando para uma forma mais governamental da coisa, eles nem queiram que você passe do terceiro. E a boa notícia, que também pode ser mal, ou talvez não seja, é que no terceiro nível de evolução, você nem começou a viver ainda. É muito raso, é muito superficial. Chegou nem na metade da evolução. Não importa quantos anos você tenha. Não importa se tem 15. Não importa se tem 80. O que eu vou te falar no próximo vídeo é muito profundo. Talvez seja a informação, o conteúdo que mais impactou a minha vida. E não só a minha, como de dezenas de pessoas. No fim do vídeo eu vou deixar um depoimento de um amigo que teve a sua vida transformada por esse conhecimento. Já está muito longo esse vídeo. Já está muito longo e eu não quero te cansar. Porém é importante toda essa introdução, todo esse movimento aqui, para que você entenda que nós vamos falar de coisas mais profundas. E eu te convido a usar a sua mente emocional, o seu Self-2, para deixar um comentário aqui abaixo, falando o que você está sentindo, o que fez sentido para você, ou o que não fez sentido para você, ou a sua dúvida. E eu te convido a ir além. Eu te convido a responder o comentário de alguém. E eu vou procurar responder cada um dos comentários. Então deixe seu comentário aqui, fale o que está sentindo, fale o que está pensando, deixe sua dúvida. A sua dúvida pode ser a dúvida de alguém, e vai ter algum momento que talvez eu faça um vídeo, talvez ao vivo ou talvez não, para responder cada uma das perguntas. Ou pelo menos as mais relevantes ou mais repetidas. Tá? Então conta comigo no mínimo para sempre. Deixe um comentário com a sua dúvida, compartilha com seus amigos. Tem um botão aqui embaixo para compartilhar pelo WhatsApp. Tem um botão aqui embaixo para compartilhar no Facebook. E eu te espero na quarta-feira, no segundo vídeo da Semana do Autoconhecimento. Grande abraço, valeu! Fica difícil entender em que estado que a gente está na vida sem saber geograficamente como funciona a vida, essas coisas assim. E a pirâmide dos 7 níveis evolutivos ajudou muito nesse quesito. É difícil você às vezes ter que encarar que você está no nível da superficialidade, ou que você ainda está muito preocupado com a parte física do seu corpo, ou com a parte externa, e você tem que encarar essa situação como verdadeira dentro de você. E é difícil porque quando você se posiciona lá na pirâmide, você começa a dar os passos, você começa a entender que ainda tem muita coisa para lá frente, bate um desespero. Mas é bom saber também que existe um caminho. E quando eu descobri, e eu comecei a trilhar junto com o Eliander, a gente... É fenomenal, não tem o que descrever. É difícil até colocar em palavras o que acontece na nossa cabeça, o que acontece dentro de nós, quando você começa a ver de verdade que você está evoluindo dentro da pirâmide da sua vida. É muito bom, é muito bom. E aconselho para todo mundo.